Olá a todos! Então hoje eu vou falar sobre planetas no eixo 2-8, ou seja, nas casas 2 para a casa 8. O vídeo anterior foi sobre o eixo Touro-Escorpião. É muito parecido, até porque Touro é regente natural da casa 2 e Escorpião é regente natural da casa 8. Mas agora nós vamos falar de casa astrológica. Casa astrológica é diferente de signo. É parecido? É, mas não é a mesma coisa. Você pode ter planetas no eixo 2-8 e não ter planetas em Touro, Escorpião em oposição. Assim como o contrário também pode acontecer. Então vamos lá, se você tem planetas em oposição da casa 2 para a casa 8, ou seja, quando os planetas têm uma linha, eles estão um de frente para o outro, um está na casa 2, o outro está na casa 8, e faz uma oposição, ou seja, tem uma linha, não basta que um esteja na 2 e o outro na 8, mas não tem linha. Se não tem linha, simplesmente um está na 2 e o outro na 8. Tem a sua interpretação. Mas esse vídeo aqui é para falar sobre a oposição, quando existe uma linha, ou seja, uma ligação de um planeta na casa 2 para um planeta na casa 8. Dessa vez vamos incluir os planetas transpessoais também, Urano, Netuno e Plutão. Por quê? Porque esses planetas são chamados planetas modernos, geracionais, e não são interpretados por signo a nível pessoal. Então, nesse vídeo, eles vão ser interpretados sim. Por quê? Porque eles estão pertencendo a essas casas, ou a uma dessas casas, ok? Então, vamos lá. Planetas em oposição no eixo 2-8. Todos os planetas estão incluídos, caso você tenha alguma dessas oposições. Quando toca os planetas pessoais, ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, é muito mais forte do que uma ligação de planetas sociais e transpessoais, como, por exemplo, Júpiter em oposição a Saturno, ou qualquer um dos transpessoais com os sociais. Então, vamos colocar um enfoque maior em planetas pessoais em oposição a qualquer um dos outros planetas, ok? Então, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte em oposição a qualquer um dos outros planetas. Ou até mesmo entre eles, como por exemplo uma oposição entre o Sol e a Lua, né? Uma oposição entre Marte e Mercúrio, por exemplo. Então vamos lá. Se você tem oposição da 2 para 8, você tem uma questão que é parecida com o que foi falado no vídeo de Touro, Escorpião. Porém, as casas, elas são da vida. Ou seja, a vida traz questões para você viver, querendo você ou não. O signo é da personalidade. Lembra que eu falei? A sua personalidade, você já sabe bem do que se trata, você já sabe das suas manias, você já sabe das suas virtudes, você já sabe dos seus defeitos. Agora, as casas astrológicas é aquele palco da vida onde você precisa enfrentar para que você cresça e evolua. Enfrentar em todos os sentidos, tanto as coisas boas como as coisas mais desafiadoras da vida. Não tem nada de negativo no planeta, numa casa. Mas a oposição, que é esse ângulo, essa linha que liga esse planeta seu aí da 2 para 8, ele tem um significado. Essa linha de oposição indica um desafio, indica que você vai estar em embate com outros egos, outras personalidades. Então, é você frente a outros. É você frente a circunstâncias causadas por outras pessoas. É você frente a circunstâncias que você causou anteriormente, pelas leis de causa e efeito. É você diante de circunstâncias que vão fazer com que você cresça. Nem sempre, veja, não é porque você vai ter um embate com a outra pessoa que a outra pessoa está errada e você está certo. Não é porque você tem um embate com a outra pessoa que você está errado e a outra pessoa está certa. Quem está errado ou certo, isso é uma outra questão. Isso aí já fica lá no campo da moral, da ética. Não é isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de tendências de personalidade que atraem outras pessoas, atraem circunstâncias para que a gente se aprimore, para que a gente se conheça, para que a gente cresça. Se há uma posição no seu mapa, você a conquistou. E você, a tendo conquistado, você vai ser levado pela vida a essas questões. E que questões são essas? São questões de casa 2, questões de casa 8, onde os seus planetas estão em oposição. E que questões são essas? O eixo 2-8 é um eixo financeiro, um eixo de posse, um eixo que fala de casas, que falam daquilo que você dá valor na sua vida, da sua sexualidade, de questões do seu inconsciente. Então vamos começar pela casa 2. O planeta que você tem na sua casa 2, você vai ver o signo em que ele está, certo?
A não ser que seja Urano, Netuno e Plutão. Mas planetas até Saturno, você vai ver o signo em que ele está, ok? E isso vai colorir o significado desse seu planeta lá na casa 2. Mas se ele está simplesmente na casa 2, isso indica que você dá um valor maior a uma determinada coisa na sua vida. Ah, Graziela, mas eu dou valor a muitas coisas na minha vida, não só a esse planeta aí. Sim, eu entendo, né? Nós temos vários interesses e valores que a gente dá na nossa vida. Mas esse planeta, ele vai fazer com que você se fixe mais em questões materiais relacionadas a esse planeta. Vamos supor, você tem um Marte na casa 2. Então você vai correr mais atrás do seu sustento, do seu dinheiro, você vai ter mais energia e você vai ter mais vivacidade, você vai ter mais empenho em buscar aquilo que você deseja. Só que se esse seu Marte está em oposição a qualquer outro planeta lá na casa 8, essa sua busca pelo seu dinheiro, pelo seu sustento, pela sua segurança, que é o significado da casa 2, vai encontrar ao longo da vida oposições, ou seja, outras pessoas que vão se interpor no seu caminho, ou que você vai enxergar pessoas como desafiadoras para você, na sua maneira de obtenção da sua renda, da sua necessidade de segurança. Então, a sua necessidade, que está representada por um planeta na casa 2, ela vai de encontro à necessidade de outras pessoas, ela vai de encontro ao ego de outras pessoas, porque você usa o seu planeta de casa 2 e a oposição é sua, né? Então a dificuldade é sua e essa dificuldade indica que você vai encontrar pessoas para que você entenda, que você se conheça e que você consiga aquilo que você quer na sua casa 2. Quanto mais oposições você tiver no seu mapa, mais pessoas e circunstâncias você vai atrair para se opor a você. Não é à toa que o nome do aspecto é oposição. Isso acontece na quadratura? Acontece na quadratura. Mas a gente está falando de uma oposição, certo? Então, se você tem, por exemplo, uma lua na casa 2. Você tem uma lua na casa 2, então você tem uma necessidade emocional de ter segurança material. Quando você está sem dinheiro, você fica meio que deprê, você fica meio que para baixo. Você está sem dinheiro, você fica meio que histérica. Você fica com oscilação de humor, porque não pode ter as coisas que você gostaria. Essas são manifestações de uma lua de 2. Você gosta de estar cercada de coisas bonitas, você se sente conforto quando você tem coisas, bens materiais, né? Você gosta de coisas confortáveis para você. Isso é um significado de lua na 2. Agora, o planeta que vai se opor a essa lua, ele vai colorir essa oposição. Vamos supor, você tem uma lua em oposição ao Urano lá na 8. Ainda nem cheguei na 8, tá? Mas vamos falar do Urano. O Urano faz oposição à sua lua. Você vai ver o signo da sua lua, não o signo de Urano, porque Urano é um planeta transpessoal. Urano, Netuno e Plutão não são avaliados por signo, analisados por signo. Aí você vai ver o signo da sua lua, para você ver a natureza da sua busca por coisas materiais, por suas necessidades emocionais. E aí faz uma oposição com o Urano lá na 8. Sem ainda falar de casa 8, só uma lua na 2 em oposição ao Urano na 8, já dá aí uma instabilidade material. Ou seja, você está sem dinheiro e você está com dinheiro, e depois você está sem dinheiro e você está com dinheiro, ou seja, você tem uma tendência, um impulso maior para gastar quando você está emocionalmente abalada. Veja, são muitas as interpretações, não tem uma regra de interpretação, mas eu estou aqui citando uma possibilidade para que você aprenda a interpretar. Você precisa saber que se essa lua estiver em Touro, por exemplo, na casa 2, você vai ficar ainda mais apegada a questões materiais. Se essa lua estiver em Áries, mais rápido você vai gastar. Né? E Urano ainda está lá para ajudar você a gastar mais rápido. Então, vai depender do signo que essa sua lua está, ok? A lua também é muito importante por signo, mas enquanto eu estiver falando de casa, a gente está falando do quê? De uma necessidade emocional lua, de ter renda, de ter conforto, de ter segurança, de ter estabilidade. E quando eu falo de uma casa 8, agora vamos lá para a casa 8, que é uma casa do inconsciente, é uma casa naturalmente regida por Escorpião, é uma casa mais pesadinha, né? É o eixo financeiro. A casa 2 é o meu dinheiro, a casa 8 é o dinheiro dos outros. A casa 8 é aquele dinheiro que é o meu dinheiro que está lá no banco, que eu permito que o banco administre. Então, rege aí os bancos, a administração, rege os testamentos, rege as heranças, ou seja, um dinheiro que é meu por ser herdeira, mas que
vem de outra pessoa. O meu dinheiro que está no banco é o meu dinheiro que está sendo administrado pelo banco. Então já entra aí uma segunda pessoa. Veja, o dinheiro dos outros, mas que tem relação com o meu, ou que pelo menos eu gostaria que fosse meu. Então, a casa 8 tem a ver com administração, tem a ver com sociedades financeiras, ou seja, os bens compartilhados com outras pessoas. Planetas na casa 8 em oposição a planetas na casa 2 indica que a pessoa pode ter, ao longo da vida, uma dificuldade com uma sociedade financeira, por exemplo. Por quê? Porque tem uma oposição aí. Já está mostrando que a vida pode colocar diante de você uma sociedade financeira, uma proposta de sociedade financeira no qual você se dá mal. Ou então, que pelo menos você tem muita dor de cabeça, tá? Por conta dessa sociedade financeira. Você acha que a pessoa tá isso, tá aquilo e... Enfim, vai desde uma desconfiança de casal 8, que é bem plutoniana, vai até uma perda de fato, uma falência. Pode acontecer. A casa 8 é a casa que rege as falências, ok? Então não é que você, porque você tem um planeta na casa 2 em oposição à casa 8, que você vai falir. Não, mas você deve tomar cuidado com as sociedades financeiras na qual você emprega a sua renda e o seu investimento, ok? Então, quando a gente fala de casa 8, a gente fala de questões de sexualidade, a gente fala de interesses ocultos, impulsos, compulsões, a gente está falando de coisas inconscientes, a gente está falando de energia, de desejo, a gente está falando de uma casa que é regida por um signo de sexualidade, como é Plutão, né? É regida naturalmente por Plutão. É uma casa que é regida naturalmente por Escorpião, então é a casa da sexualidade. E quando a gente fala aí de uma casa 2, uma casa que é regida naturalmente por Touro, que fala de uma sensualidade, de uma parte sensorial, a gente está falando de uma parte sensorial que se junta a uma questão sexual. Então, são questões sexuais, dificuldades, interesses, aptidões, né? Desempenho, tudo isso, e está relacionado a uma sexualidade. Está relacionado também com questões financeiras que estão relacionadas à sexualidade, com necessidades, com valores que são colocados a respeito da sexualidade. Por que valores? Porque a casa 2 é a casa dos valores, a casa 8 é a casa da sexualidade. Então a gente está falando também de questões financeiras em todos os sentidos. A gente está falando de oposições, a gente está falando de desconfianças, né? E a gente está falando de capacidade de investimento, de competição. A gente está falando de uma competição porque a gente está falando de uma oposição. Então é uma competição para ter recursos, uma competição para ter poder. Olha isso, né? A casa 8 é a casa do poder. Até que ponto eu considero que aquilo que eu tenho exerce poder sobre aquilo que o outro é? Por que o outro é? Porque tem a ver com o meu mapa e tem a ver com o contato que eu tenho com outra pessoa, porque o ângulo da oposição é um ângulo tenso. Eu estou falando de situações adversas, eu estou falando de alguém que pode querer exercer um controle sobre mim, por exemplo, porque tem dinheiro ou porque eu sou dependente financeiramente de alguém. Então, eu posso estar sob o controle ou poder de uma outra pessoa que é financeiramente superior a mim, ou seja, está numa posição superior a minha. Eu posso viver uma situação de uma submissão por conta de que eu não consegui lidar com a minha necessidade de segurança material. Eu não consegui lidar com as minhas inseguranças, com os meus desafios, então eu me considero meio que refém. É uma palavra bem típica de casa 8, refém, sequestro. Então eu me considero alguém que me sinto sequestrada, me sinto refém dos recursos de outra pessoa. Isso pode acontecer. Assim como eu posso fazer o outro refém daquilo que eu tenho, porque eu tenho e eu me afirmo em cima daquilo que eu tenho. Então, essas questões com os outros, do ter ou não ter, quem tem mais, quem tem mais chora menos, quem pode mais chora menos, e quem... ligações que estão relacionadas a dinheiro, a sequestro de subjetividade, a sequestro de fato,
né? É um eixo que está falando de um dinheiro e de uma apropriação daquilo que é do outro, de uma necessidade de administrar aquilo que é do outro, uma necessidade de recorrer àquilo que é do outro, e também um desejo de ter os seus direitos financeiros garantidos em função de um vínculo com alguém. Por isso que é a casa das pensões, né, das partilhas de bens, de pessoas que trabalham no mercado financeiro, de competições financeiras, mas num sentido mais subjetivo e não tão material, embora seja uma casa material, tem a ver com segurança. Tem a ver com segurança. É claro que você vai ver o colorido que o planeta vai dar. Se for uma Vênus, por exemplo, que estiver ali na sua casa 8, por exemplo, você pode usar o seu charme, da sua sensualidade, e isso pode ter uma conotação financeira na sua vida. Se você não que você tenha uma conotação, um charme, uma sensualidade para garantir as suas necessidades, isso não é regra, né? Mas você pode, por exemplo, administrar um negócio relativo a Vênus com alguém, com outra pessoa, por exemplo. Né? Então, o eixo financeiro pode estar relacionado a Vênus, você ser uma pessoa que trabalha com o mercado da moda ou da estética, por exemplo. Mas essa oposição indica que você vai encontrar desafios aí. Seja porque você tem uma sociedade com alguém que de vez em quando lhe causa problemas, ou porque você não gosta de compartilhar aquilo que você tem, ou porque você tem apego àquilo que você tem, ou porque você tem medo de perder alguma coisa. Então, veja o planeta, veja o signo onde esse planeta está, menos o signo de Urano, Netuno e Plutão, e seja feliz aí na sua interpretação. Qualquer dúvida, é só postar nos comentários. Um grande abraço a todos.